A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos e irmãs. Sou João Aristide, estou aqui pelo canal Palavra de Fé Cristã, trazendo então mais uma pod live hoje com meu irmão Jaci, mas eu gostaria de deixar um versículo de meditação e também pedir aos irmãos, às irmãs que venha a se inscrever no canal, venha compartilhar, deixe seu like, também o seu comentário, muito importante, para que o YouTube venha, então, a divulgar, né, venha entender, então, que esse vídeo é bom. Então, nós estamos aqui pregando a palavra de Deus, né, para que o irmão venha, então, né, se alimentar com a palavra de Deus. Então, eu deixo um versículo que se encontra em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, que diz a palavra de Deus: E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Então, nós Amém. estamos pedindo para Deus muitas coisas, né? Casa, emprego, né? Talvez uma prosperidade, uma cura, mas aqui a palavra de Deus, ela nos diz que a presença de Deus já nos basta. Por quê? Porque quando nós temos a presença de Deus, nós temos tudo. Nós temos cura, nós temos prosperidade e nós temos bênção. Amém? Amém. Eu deixo esse versículo para o irmão, a irmã que está ouvindo, e agradeço ao irmão Jaci, né, pela ter aceitado esse convite. Amém? Amém. Glórias a Deus, então. De qual igreja que o irmão congrega? Bom, o irmão já falou, meu nome é Jaci, né? Eu congrego na Igreja Assembleia de Deus, na Matriz, da Parada 79 de Gravataí. E estamos aí. Então tá, que bênção, né? Amém. Então, o irmão poderia começar orando, então, pelas pessoas, né, que estão nos ouvindo, né, e abençoando também essa pod live. Amém. Então vamos orar, né? Porque diz a chave da vitória é a oração, né, irmão? Então nós vamos orar e para Deus nos dar sabedoria, nos dar graça, que Deus para nos manifestar, né, o poder dele sobre a nossa vida, né? E nós dependemos 100% de Deus, né? Então vamos orar. Senhor Jesus, Deus, nós te louvamos, Senhor, nessa noite. Obrigado, Deus, por essa pod live. Meu Deus, em nome de Jesus, para que a gente possa alcançar vidas, onde muitas vidas, Senhor, estão ouvindo, estão escutando, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que possa ser alcançada, tocada por Teu Espírito Santo, que nessa noite, Senhor, as pessoas podem ser transformadas, podem ser curadas, libertas, Senhor, porque Tu é um Deus que transforma, liberta, cura, Tu tem todo o poder, Pai, toda a autoridade, Senhor, e Tu tem dado, Senhor, poder e autoridade para nós orarmos, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Abençoa a vida de cada um, nos traz vitória, Pai, porque nós necessitamos, como eu já falei, nós dependemos do Senhor, 100%, porque sem Jesus nada poderemos fazer. Eu te louvo por tudo, Senhor, eu te louvo pelo irmão, Senhor, irmão João Aristide, começou essa pod live, Senhor, abençoa essa pod live, que ela se estenda cada vez mais e mais, que esse trabalho cresça, que muitas pessoas podem ser alcançadas através dessa pod live, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós entregamos e confiamos em Ti, Senhor, porque nós sabemos que em Cristo Jesus nós somos muito mais que vencedores. Amém. Amém, glórias a Deus. Amém. Deus é bondoso, né? É verdade. Então, o irmão fica com a liberdade, então, já de trazer a palavra de Deus. Amém. E eu também já quero aproveitar, dizer para o pessoal, se inscreva no canal, compartilhe, né, curte né, essa pod live, o canal, esteja interligado nesse trabalho, né, que essa porta, como diz, é uma porta tem abrido para poder levar a palavra e através da palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela não volta vazia, né? Então, aqui é falar da palavra de Deus, a gente ora e a gente abençoa, porque o Senhor Jesus mandou nos abençoar, usar nossa boca para ser bênção, abençoar as pessoas, né? Abençoar as vidas, né? Então, aqui eu me alegro, essa noite eu quero trazer uma palavra de ânimo, né?
né, porque às vezes a gente através tudo que está acontecendo nesse mundo, as coisas que andam acontecendo, a gente sabe que tem entristecido muitos e muitas vezes tem desanimado, parado na fé, na caminhada, mas nós podemos olhar para Cristo e seguir em frente, porque Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. E ele é o mesmo ontem e hoje e para sempre, né? E que nós nunca perdemos a esperança, né? E aí eu vejo assim que a palavra que eu trago hoje, que eu vou começar, é ali em Josué, ali Deus falando para Josué, animando ele, né? Que está ali no capítulo 1, né, de Josué, se o irmão puder acompanhar, é capítulo 1 e o versículo 8. É bênção de Deus, a palavra de Deus, ela nos renova, né? Esse irmão já conseguiu achar Josué, capítulo 1, versículo 8. Amém. Glórias a Deus. Amém. Amém. Então vamos ler a palavra, né? Que, como diz a palavra de Deus, é o nosso alimento, né? Então está escrito, não cesses de falar deste livro, da lei, antes medite nele dia e noite, para que tenhais cuidado de fazer-se segundo tudo quanto nele está escrito. E então farás prosperar o teu caminho e será bem sucedido, né? Que maravilha, né? Então ali Deus está, como diz aqui, é o Antigo Testamento, mas ele é o mesmo, né? Ele é o passado, mas ele continua sendo o mesmo, porque a palavra de Deus, ela tá e cada vez está se renovando, e a palavra de Deus é sempre a mesma, né? Deus ele fala e cumpre o que ele fala, né? Então aqui eu falo em meditar, né? Dia e noite, às vezes a gente possa estar pensando, eu vou ler a palavra e meditar dia e noite. Não é todo dia e toda noite, né? É um tempo, né, que tu tira ali para ler a palavra, né, e meditar, né? E meditar é esmiuçar, é onde tu medita, é como se estivesse comendo um alimento. Tu mastiga ele, né, para te fazer bem, para digerir ele, né? E assim a palavra de Deus, nós temos que ler e mastigar ela, como se diz, digerir ela, e aí nós teremos resultado, né? Então eu glorifico a Deus porque ele deixou a palavra dele para nós, para nos ajudar, nos dar força, né? Que nas horas que nós estamos desanimados, entristecidos, que nós podemos, que na nossa mente, que o Espírito Santo ele vai revelar para nós o que nós precisamos, né? Ele vai trazer à nossa memória uma palavra, né? Porque dizer, assim diz também, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? Então, quando a gente conhece a verdade ele, né, nos liberta da mentira, liberta do engano, como me libertou. Eu era uma pessoa que eu mentia, eu era mentiroso, eu bebia, eu falava 90% palavras ruins e 10% palavra boa. Então, e aí quando eu conheci verdadeira mesmo, que eu me converti, porque se converter é cada dia, né, irmão? Cada dia a gente está se convertendo, a gente está buscando em Deus, e Deus a gente vai se convertendo aos pouquinhos, né? Vai indo, vai se afirmando, vai se apoiando no Senhor, né? Então, e Deus me curou, e eu às vezes eu começo a lembrar, estou ali orando, pensando em Deus, e eu lembro que diz, mas eu era aquele cara que eu dizia só palavrão, e hoje assim, do nada, assim, não é do nada, Deus me libertou, né? Como diz ali a palavra, conhecereis a verdade e ela te libertará, né? Conhecer o Senhor Jesus, no caso, ele te liberta, e ele me libertou. Eu era terrível, né? Mas eu glorifico a Deus porque Deus me alcançou e está alcançando muitas vidas e vai alcançar muitas vidas, né? Então, por isso que a gente não pode cansar de falar a palavra de Deus, transmitir, falar, fazer o bem, né? Que nem isso, como eu falo, usar a nossa boca para abençoar, né, irmão? Porque antes eu usava a minha boca era para amaldiçoar. E hoje eu peço a Deus, Deus me ajuda a usar minha boca para dizer coisas boas, sair água limpa da minha boca, né? Palavras de força, palavras de vitória, palavras de ânimo, né? Porque palavras ruins, tortas, né? Palavrão, coisas
que eu ouvia, que eu praticava antes, né? Eu cansei de ouvir, e eu glorifico a Deus, que Deus está me ajudando, me dando graça, né? Me libertando, me libertou, e cada dia, como Ele está nos libertando, e como é bom abençoar as pessoas, né, irmão? Que nem, às vezes, eu vou indo para o trabalho, eu vou indo de manhã, já vou agradecendo a Deus, e eu vou abençoando, onde eu passo, eu vou abençoando o meu caminho, onde eu passo, eu abençoo as casas, eu abençoo as pessoas que estão na rua, eu abençoo os comércios, eu abençoo nossos comércios, a nossa cidade, eu abençoo a minha empresa, né? Porque nós temos que usar a nossa boca para abençoar. Verdade. Então é isso aí, que a nossa boca seja canal de bênção para as pessoas, né? Que a nossa boca é boca de Deus, como se a nossa boca usada por Deus para trazer a mensagem de Deus, fazer a vontade de Deus, né, irmão? Então é tremendo, porque a justiça vem de Deus. Nós não podemos fazer justiça. A Bíblia diz que a justiça quem faz é Deus. Então o que nós temos que fazer? Abençoar, orar e esperar em Deus, né? Descansar, mas oração, né? Orar, colocar tudo nas mãos de Deus, né? E aqui, como diz, nos fala a palavra, né? Meditar, né? Ler e meditar a palavra. E quando a gente medita e lê, ela nos fortalece, ela nos ajuda, nos dá graça, nos dá força para enfrentar esse mundo, né? As dificuldades que tem por aí, porque o Senhor Jesus, ele disse, nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, né? Então, ele já deixou tudo escrito, né, irmão? Basta nós colocar em prática, né? E Deus vai fazer a parte dele, porque Deus, ele é sempre o mesmo, ele é amor, ele é amor e amor, amor, ele é o mesmo, e ele nunca, ele vai, aonde ele está, ele vai ser sempre o lugar que ele vai estar ali, porque ele é um Deus que ele nos abençoa, é um Deus que não, né, que nos fortalece, que nos ajuda, que nos fala conosco, nos dá graça, nos dá sabedoria, né, e nos dá força para enfrentar, né, e assim eu vejo, né, assim Deus trabalhando em nossa vida, como trabalhou na minha vida, está trabalhando, como eu já falei que eu não conhecia Jesus, eu conhecia por ouvir, mas ouvir é uma coisa, andar com Jesus é totalmente diferente. Quando eu comecei a andar com Jesus, as coisas começaram a acontecer, porque eu, na verdade, eu conhecia Jesus, como diz, só de ouvir. E na verdade, eu tinha medo. Eu nem queria, assim, quando eu fazia aquelas minhas rezas, eu já nem queria botar Jesus, né, assim, falar assim com ele, tipo assim, eu tinha medo até de falar alguma coisa, um tema, sei lá se era medo, um temor, mas eu vejo que era medo mesmo. Mas hoje é tão bom que ele está comigo e ele mora aqui dentro, né? E mora dentro do irmão, mora dentro da nossa família, dentro de nós, né? E que coisa boa, né? Porque ele mora dentro e ele é que nem um reloginho. Quando a gente está orando, quando a gente está ali escutando algo, ele ministra conosco, ele dá um toque em nós, né? Às vezes ele acelera o nosso coração, porque ele quer quer que nós falamos alguma coisa, né? Ele nos impulsa, né? E porque ele é espírito, ele não é um ser humano, ele foi, né? Mas hoje ele é espírito. Ele mesmo disse, eu vou para o Pai e deixarei o Consolador, que é o Espírito Santo, né? E é ele que nos consola, é ele que nos envolve, nos impulsiona, né? E é maravilhoso, eu glorifico a Deus por essa certeza e essa fé, essa confiança que eu tenho no nosso Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo que ele nos ajude, e ele intercede por nós, né? Então, é maravilhoso, né, irmão? Então, essa, como diz, é uma palavra, como diz, de ânimo, uma palavra de esperança, né? Que nós não podemos deixar morrer a esperança, né, irmão? Ficar firme, porque Jesus, ele está ali nos ajudando, nos auxiliando, e ele morreu por nós naquela cruz, foi ali pregado, derramou o seu sangue, né, por nós, e aquele sangue dele, ele limpa e nos purifica de todo o pecado, né? E é o sangue que nos afasta, né?
de todo o mal, é o sangue que nos lava, é o sangue maravilhoso, o sangue puro do Cordeiro que não teve pecado, né? Então, eu me alegro muito porque ter conhecido esse maravilhoso Senhor Jesus, né? Eu também quero ler mais uma palavrinha, também aqui, voltando um pouquinho, Deuteronômio, né? Deuteronômio, capítulo 27, umas 5 páginas mais ou menos, né? Voltando para trás, que também a palavra de Deus, ela, que não fique só nas minhas palavras, mas sempre a palavra de Deus, né? Que a palavra de Deus, ela não falha, né? E aqui está capítulo 27, versículo 8, que diz assim: o Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo o que colocares a mão, e te abençoará a terra que te dá ao Senhor teu Deus. Aí lá no 11 fala: o Senhor te dará abundância dos bens do fruto do teu ventre, e o fruto dos teus animais e o fruto do teu solo, que é a terra, no caso a terra, que o Senhor, sob juramento, aos teus pais prometeu dar-te. E no 12 fala: o Senhor te abrirá o Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu para dar chuva e a tua terra o seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. E emprestará a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. No 13 diz assim também: o Senhor te pôr por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedecer os meus mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e cumprir. É palavra maravilhosa de Deus, né? Nos anima, né, irmão? E nos traz, como diz, abundância. Eu vejo aqui essa palavra como abundância, não só financeiramente, mas também espiritualmente, né? Sobre a nossa família, como aqui fala, olha os frutos sobre a família. Deus, ele é maravilhoso, né? Ele é um Deus que não se preocupa com nós, né? Mas nós temos que estar ouvindo Ele, andando no caminho, né? Buscando Ele, o Senhor Deus, meditando, como fala ali, né? Lendo a lei, que é a palavra de Deus, e meditando dia e noite. E estando em comunhão com Deus, e ele na hora certa, ele vai nos trazer, vai nos abençoar, e ele vai nos ajudar. Às vezes nós estamos enfrentando uma dificuldade, mas clama-te-ei, né, como diz a palavra, e eu responder-te-ei coisas grandes, que, né, ocultas, coisas que nós não sabemos, mas o nosso Deus vai nos trazer para nós, né. Então é só clamar ao Senhor Deus, colocar na presença dele, porque diz a palavra, enquanto nós somos fracos, daí que nós somos fortes, né? Porque enquanto nós estamos lutando, né, muitas vezes a gente está com um problema, está lutando, mas daqui a pouco tu cansa, né? E a gente cansa de lutar, às vezes a gente... só que o tempo de Deus não é o nosso tempo, né? E Deus sabe o amanhã e o que pode acontecer, né? Então, ele mostra ali que para nós não cansar, mas se cansar, chama ele, entrega para ele, diz: ó Senhor, eu não consigo mais, essa luta está sendo, esse fardo é muito pesado para mim carregar. Eu coloco nas tuas mãos, Senhor, eu confio em ti, Senhor, que tu é um Deus forte, um Deus poderoso, né? Um Deus que pode carregar esse fardo, eu já não aguento mais. Aí eu me entrego, eu me rendo ao Senhor. E aí ele pega, e aí ele luta por nós, ele luta e nos dá vitória. Porque enquanto nós podemos fazer, né, que podemos exercitar, podemos fazer, o Senhor vai deixar nós, né, ir fazendo, porque o nosso Deus é um Deus poderoso, ele é um Deus, né, que nem o inimigo, o nosso inimigo, Satanás, ele não pede licença, ele chega e arrebenta a porta, né, como se diz, ele chega e mete o pé, mas o nosso Deus, ele fica esperando por nós, né, nós se dizer, eu não aguento mais, eu tô passando por isso, mas clama a ele, né? E ele vai responder, e entrega para o Senhor, e ele vai dar a vitória, né?
Então, o nosso Deus, ele é uma benção, né? Eu digo uma benção porque eu não conhecia esse Jesus maravilhoso, né? Não conhecia, como eu já falei, mas não andava com ele. E andar com Cristo é totalmente diferente. Eu lembro, assim, que uma vez eu estava desempregado, e o irmão sabe, né? O que é, os irmãos que estão ouvindo, os irmãos que estão curtindo, e o irmão sabe que a gente que é casado, né, tem família, sabe o que é o desemprego, né, irmão? A gente tem que pagar a luz, o homem tem que trazer o pão, o alimento, né? Como diz a palavra do Senhor, né? Do suor, lá em Provérbios, do suor do teu rosto comerás, né? Então, o que tem para Tem que trabalhar. E eu já me cheguei numa situação assim, irmão, de estar desesperado, né? E orar e pedir para Deus um emprego, um trabalho, e aí orar e não ter jeito. Aí eu pegar e abrir a palavra de Deus, que nem eu vou ler, vou abrir aqui a palavra que está que eu leio a palavra aqui daí, Mateus, né? Mateus capítulo 6, né, que está em Mateus capítulo 6, versículo 30, 31, 32 e 33. Né? Mas primeiro eu quero falar que foi um emprego. Eu estava clamando a Deus, orando, eu estava com uma dificuldade financeira, passando, difícil, as contas atrasadas, né? E sabe que a gente tem que, como diz o homem, é o provedor da casa, né? E eu tenho família, tenho esposa, tenho 2 filhas, e tenho minhas contas, como eu já falei. Então, eu estava pedindo a Deus, aí eu peguei e abri a Bíblia, eu estava tão apavorado, eu peguei, vou ler uma palavra. E abri a Bíblia, olha só o que Deus fala, né? Deus, ele nos consola, ele, como diz, ele é um Deus presente, né? Na angústia, na tribulação, porque eu estava angustiado, atribulado, né? Porque a gente, imagina, né? Como eu falei, é difícil. A gente que é pai, né, ter filho, esposa, né? Nós temos o dever de trazer nós somos homens, provedor da casa, né? Como lá fala a palavra em Provérbio, né? Que a gente tem que trabalhar. Deus não fala nada que tem que ficar em casa, mas trabalhar e buscar o pão, o pão de cada dia. Aí eu abri a Bíblia, estava aqui, aí está aqui, né, em Mateus, capítulo 6, versículo 30, 31, 32, 33 e 34. Não, 31, 32, 33 e 34. Que dizem no capítulo 31, portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestimos, porque os gentios é que se procuram todas essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que tudo necessita delas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Aí, quando eu abri a palavra, Jesus amado, eu comecei a chorar, porque era o que eu estava precisando. Eu estava machucado, assim, de tanto me debater, machucado, assim, espiritualmente, a minha alma estava machucada porque eu estava pedindo a Deus e lutando, e só que eu estava tão apavorado que como diz, eu me machuquei, me debati tanto. Aí eu abro a palavra e a palavra me vem, essa palavra aqui. Aí eu comecei a chorar. E aí estou em casa, no outro dia, toco o telefone. Era uma empresa que meu sonho era trabalhar na Unesul. E aí, toco o telefone, a psicóloga da Unesul me chama, vou lá, faço a entrevista, passei e o emprego foi meu. E aí, olha, que maravilha o nosso Deus, né? Ele é um Deus maravilhoso, né? Ele nos, como diz, ele tem o tempo dele, só que ele é um Deus, ele é bênção de Deus, olha, bênção de Deus, né? E é que nós, irmão, muitas vezes como disse, nós lutamos, se machucamos, se debatemos, né? E às vezes não temos paciência um pouquinho de esperar, mas ele mandou aqui,
Não se preocupais com o que haver de comer e beber, né? O amanhã pertence ao Senhor, né? E aí me deu essa palavra, eu fiquei tranquilo, e aquilo veio a resposta, e eu entrei lá e fiquei 10 anos lá. Eu só saí porque eu fui para outra empresa, eu pedi para sair. Mas então, que coisa maravilhosa, né? E esse é o nosso Deus, né? Que alguém que estiver nessa noite ouvindo, talvez está sem esperança, né? Crê no Senhor Jesus, né? Crê nele, busca nele, medita na palavra, como diz, né? Dia e noite, né? Como diz. Não para de ler, de meditar, de orar, né? Buscar e crer, confiar, porque a gente ouve tantas palavras negativas, que nem eu no meu trabalho, eu chego lá, chegava um pessoal naquele montinho, porque o irmão sabe, o irmão trabalhou na Surgil, né? Eu trabalho lá e estou lá ainda, estou na efetiva, né? E a gente vê os meus colegas falando assim, tipo, sem esperança, né? E às vezes, então, se a gente não pode edificar ele, então que a gente não fica também, porque senão a gente começa a se envolver também, né? Então, se a gente não pode abençoar, não pode ajudar, a gente se afasta, mas não correr, mas ajudar o próximo, sempre ajuda, mas tem que deixar uma brechinha para a gente poder entrar. E aí a gente possa falar da parte de Deus. E Deus, ele transforma, ele nos transforma, ele, como eu era, o que eu era, olha, os meus amigos, entre aspas, né, do mundão, quando eu estava no mundão, que não era convertido, eu bebia, fumava, eu era terrível, nem eu me acredito, porque ele sabe que só Deus mesmo, que sabe que é Deus mesmo, que como é bom, que tu sabe daí que foi Deus que me transformou, ser essa pessoa que eu sou. E eu agradeço a Deus porque são 34 anos de casado, né? Eu tenho 2 filhas, tenho uma filha casada, já sou avô, né? E é bênção de Deus, né? E eu glorifico a Deus pela família que o Senhor me deu, né? E eu gosto de colocar essa palavra do Senhor, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que coisa maravilhosa, né? A gente servir o Senhor, né? Ter esse Jesus tão querido, né? Tão maravilhoso, que nas horas que nós estamos atribulados, que nós temos com problema, dificuldade, nós clamamos ele nos ajuda, e também sempre glorificando ele, adorando ele, sempre, né, exaltando o nome dele, né, diretamente, né, que nem eu saio de casa de manhã, eu levo meia hora, eu vou de carro para o trabalho, eu vou glorificando a Deus, agradecendo por mais um dia eu estar passando aqui nessa estrada, e eu vou abençoando o pessoal, vou abençoando o meu caminho que eu faço, eu vou abençoando as pessoas, né? Porque quem vai fazer a justiça é o nosso Deus, né? A gente não sabe como, né, fazer as coisas, né? Mas a nossa boca para poder usar para ser benção, né? E abençoar é tremendo, né? E eu sou maravilhado, né? Fico maravilhado, né? Então eu amo esse Jesus, eu quero que o Senhor Jesus me ajude a seguir. Como diz eu e minha casa, serviremos ao Senhor, que nós podemos servir o Senhor, nós ir até o fim servindo ao Senhor, até que o Senhor nos chamar, né? Ou até que Jesus nos voltar. Não sabemos quando ele vai voltar, porque não tem dia nem hora, nem ele, o próprio Senhor Jesus sabe, né? Nem o dia nem a hora, né? E eu achei muito importante, né? Falando que uma vez eu ouvi o pastor Alejandro Bolhon, né? Falando de Jesus, né? Que Jesus é poderoso, que nosso Jesus é tudo, né? Aí o Alejandro Bolhon, não sei se o irmão conhece, Alejandro, ele é um adventista, né? É um homem assim tremendo. Aquele homem tem olha, eu glorifico a Deus pela vida daquele homem. E ele estava falando para um jovem do amor de Jesus, que Jesus abençoava, que Jesus, né, é o caminho, que Jesus é a verdade, Jesus é a vida, e falou para ele, e falou para esse jovem. Aí chegou um determinado tempo, né, o jovem perguntou para ele, pois é, diz ele, você falou que esse Jesus é bom, Jesus é maravilhoso, ele faz tudo, e o senhor só fica falando, o senhor podia estar aí nos bailão, nas festas, aproveitando, sabe, que o mundo vem assim, né, entre aspas, né, e que isso para eles é tudo, né. E aí o senhor falou para ele, pois é, o senhor está perdendo seu tempo. O rapaz falou para o pastor Alejandro, que o pastor Alejandro estava perdendo o tempo dele, falando essas coisas de Jesus para ele, que isso aí podia ser, que não podia ser verdade, que Jesus não existe, né. Aí diz o pastor Alejandro Bolhon, muito sabe, né,
Dizer, se Jesus não existir, eu não perdi nada. Mas se Jesus existir, eu vou para a glória, né? Então a minha vida tá. Então quer dizer que, e é verdade, muitas vezes a gente pensa que num festas, coisas lá, fazer beber, coisa, pensa que isso aí é um prazer, isso aí não é um prazer. Isso é uma própria destruição. Que isso traz uma destruição no lar, né? Imagina, eu tive meu pai ele bebia, ele chegava bêbado, e ele corria nós de casa, né? Ele chegava em casa e botava nós no mato. Ele vinha da missa, né? Quando ele vinha da missa, vinha bêbado. Então, eu já tenho, assim, algo dessa parte, e é só quando ele bebia. Se ele não bebesse, era um... exatamente, ele era uma rica de uma pessoa. E o que a bebida faz, né? Então, que coisa boa, né? Por mais, como disse Jesus, como o pastor Alejandro falou, né? Se Jesus não existir, não perdi nada. Mas se Jesus existe, eu vou para o céu. O meu lugar está lá com ele. Porque Jesus disse, né? Eu vou para o Pai e deixarei o Consolador e vou preparar muitas moradas lá para aqueles que eu amo, né? Então, essa aí é a nossa esperança, né? Então, é isso aí, né, irmão? Eu glorifico a Deus por isso, por essa palavra, né, que Deus tem nos trazido e por Deus ter nos alimentado, como diz, até aqui o Senhor nos ajudou, né? E eu peço a Deus que Ele continua nos ajudando, nos dando força, né? Nos dando direção, sabedoria, dando graça, né? Para enfrentar esse mundo e ser como diz, uma referência nesse mundo que nós estamos vivendo, né? Nesses dias que estamos vivendo, que a gente está sabendo que os dias são difíceis, mas a palavra do Senhor falou, né? Que não ia melhorar, que não vai melhorar, na verdade. Quem conhece a palavra sabe que não vai melhorar. Porque é tão fácil, né? Se melhorasse as coisas, a gente ia querer também buscar, talvez, né, Jesus, né? Tá tudo bom, tudo maravilhoso, né? Então, como aperta o sapato, a gente corre aos braços do Senhor, né? É que nem a gente, quando é uma criança, né? Quando vê se assusta, se apavora, a gente é criança, se apavora, para onde a gente vai? Corre para o lado do pai, né? Para o nosso pai, para nos guardar, nos proteger. E é assim que eu vejo, né? E que as coisas, nada acontece sem um propósito, né? Tudo tem um propósito, tudo que acontece é com um propósito. Só que nós podemos estar atento, né? Vamos ter que estar atento ao que o Senhor quer falar, o que o Senhor quer fazer, né? O Espírito Santo nos dá sabedoria, nos dá graça, que nós podemos ouvir a voz do Senhor e fazer o que o Senhor manda, porque às vezes nós ouvimos e não fizemos, né? Eu peguei uma vez, agora eu me lembrei, eu estava vindo a Porto Alegre, eu congregava numa igreja lá em Porto Alegre, e eu ia indo para Cachoeirinha, passando por Cachoeirinha, e depois eu ia a Porto Alegre para o culto, de tarde. Ali na prefeitura tinha no meio da faixa tinha uma entrada indo de Gravataí para Porto Alegre, bem na frente da prefeitura, pegava a esquerda para atravessar, para ir lá para João 23, né, para pegar a Freeway. E eu tô ali, né, e parado na sinaleira, aí daqui a pouco vem um senhor, assim, com um aspecto de mendigo, e chegou, estava aí minha esposa, minha filha mais velha, e chegou no carro, né, e me pediu uma ajuda, dinheiro, algo assim, né, e eu peguei e abri o vidro. Eu sou assim, Deus tem me colocado no meu coração um amor pelas vidas, né, eu peço a Deus, cada vez Deus me dá mais amor, irmão, porque nós não sabemos para quem que nós estamos dando, porque pode ser, como diz a palavra, pode ser um anjo. E o que eu quero falar agora, esse é um testemunho, e eu acredito que era um anjo. O que ele chegou no carro, ele todo mendigo, sujo, ali, aí eu abri o vidro, um dia meio frio, um domingo de tardezinho, abri o vidro, porque também, às vezes, a gente tem que vigiar, porque pode também ser um assalto, também tu abre o vidro, tá com a tua família, né, a gente também tem que vigiar, mas eu senti de abrir o vidro, e eu disse para ele, olha, eu na verdade não tinha, só tinha dinheiro para botar gasolina para mim ir a Porto Alegre para o culto no domingo e voltar. E aí ele me pediu, eu disse, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho algo muito melhor que dinheiro. Eu vou dizer, eu vou te ofereço o Senhor Jesus. Esse aí é melhor de tudo. Irmãos, fechei o vidro, eu olhei no retrovisor e olhei aqui, olhei no espelho do meio, o homem sumiu. Eu não vi para onde ele foi. E quando eu conto, irmão, eu me arrepio, porque a minha esposa, até várias vezes,
Isso já faz anos que aconteceu isso. E ela fala aquilo ali, o homem sumiu. E aí eu fico perguntando, pode ser um anjo de Deus, eu não vou duvidar, entendeu? Mas eu acredito que algo foi uma coisa muito, porque eu disse, cadê o homem? Sumiu o homem. Eu não vi mais ele, desapareceu, não, porque geralmente tu olha no retrovisor para ver se ele vai pedindo pro carro de trás, né? E eu olhei, fechei, olhei, o homem sumiu. Não vi mais o homem, olhei para os dois lados, falei para minha esposa, a minha esposa olhou e também não viu, sumiu o homem. Então as coisas é tremendo, né? As coisas de Deus, como Deus trabalha, como Deus age, e que nós podemos estar sempre, como disse, os ouvidos abertos, sensível ao Espírito Santo, e fazer o que Deus manda, né? O que Deus nos pede para nos fazer, porque às vezes nós ouvimos e não fizemos, né? E às vezes eu peço perdão a Deus, às vezes eu chego em casa, eu lembro, né, de alguma coisa, de repente, Senhor, que hoje, esse dia que eu passei, se o Senhor falou comigo, eu ouvi a tua voz e não obedeci, perdão, porque a gente é ser humano, Deus sabe, ele nos perdoa porque Ele nos conhece, que nós somos seres humanos, somos fracos, mas aquele que está em nós, dentro de nós, ele é o Todo-Poderoso, é a nossa força, né? Então, irmão, seria isso aí que eu teria hoje para, né, falar, agradecer a Deus, né, pela palavra dele, por tudo que ele fez e está fazendo. Como disse, ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre, né? Esse é o nosso Deus, e ele vive e reina para sempre, né? Sim. Amém. Então, enquanto tu pregava ali, me veio na minha mente, aqui Sim. em Salmo 121, eu vou ler 2 versículos. Né? Talvez alguém, né, esteja precisando ouvir, né, esses versículos, que tem tudo a ver com o que o irmão estava pregando, né? Então, amém. Aqui no Salmo 121, diz assim: levanto os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Então, quando o irmão estava falando ali do período que ficou desempregado, né? Então, me vem isso aqui na minha mente. Então, é exatamente isso aí, no momentos difíceis, momentos de dificuldade, o que nós devemos fazer, né? Olhar para os céus, porque lá onde está o nosso Senhor, que fez o céu e a terra. Então, para Ele, tudo é possível. Amém? Amém. Glória a Deus, né? Amém. Então, amém. Se o irmão quiser orar para nós concluir a nossa pod live, fica à vontade. Amém. Amém. Então vamos orar, né? Porque, amém. Como disse, a oração é a chave, né? É a partida, né? Então aqui nós vamos orar, porque eu não sei, tantas pessoas, quem sabe quem está ouvindo agora, nesse momento, está desempregado, ou está passando uma dificuldade, mas sabendo que Jesus, Ele é o mesmo, Ele não mudou. É o Deus que abençoava, é o Deus que abençoa, e o Deus vai abençoar sempre. Ele é o mesmo. É o mesmo Senhor Jesus, Ele não mudou e não vai mudar, e Ele está ali no controle de tudo, né? Tá à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Ele está intercedendo por nós, Ele está nos ouvindo, e como diz, a nossa oração não cai no chão. A nossa oração, eu creio, agora em nome de Jesus, nós vamos orar, e os anjos do Senhor vão acolher a nossa oração e levar ao trono de Deus. Amém, irmão? Então vamos orar. Amém. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos, Senhor, para essa noite, Senhor, maravilhosa, essa sexta-feira. Meu Deus, muito obrigado por mais um dia que passou, meu Deus. Obrigado que o Senhor tem nos cuidado, guardado nós, Senhor, porque os teus, Senhor, tu guarda, tu esconde, Pai. Tu esconde debaixo das tuas mãos poderosas, Pai. E eu te louvo, Senhor, em nome de Jesus, Pai. E te agradeço, Senhor, pela tua palavra, como nós já lemos aqui, Senhor. Na tua palavra que nos traz força, que nos orienta. Senhor, muito obrigado, Deus, por essa tua palavra que é poderosa, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós tomamos a autoridade que o Senhor deu, Pai. Eu quero agora, em nome de Jesus, o irmão, com concordância, nós vamos orar, Pai, repreendendo agora toda obra diabólica, Pai, em nome de Jesus, toda maldição, Pai, que foi lançada sobre as vidas, agora, em nome de Jesus, cai por terra todo espírito contrário, em nome de Jesus, toda tristeza agora vai embora, todo ódio, Senhor, Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, agora esteja tocando, Pai, as vidas, Senhor, em nome de Jesus, trazendo
Senhor, a vitória, Pai, trazendo um emprego àquele que está necessitado, que nem eu estava aqui falando, esse testemunho que eu estava desesperado, e o Senhor, Pai, me deu um emprego, um lugar que eu não imaginei, que era meu sonho, e o Senhor realizou. Meu Deus, muito obrigado que o Senhor possa realizar sonhos nessa noite, pessoas que têm sonhos, que sonharam, e esses sonhos estão enterrados, que agora, em nome de Jesus, possa acontecer, Pai, possa, Pai, em nome de Jesus, ser realizado, Pai, em nome de Jesus, Pai. Abençoa, Deus, a cada um, aquele que está enfermo agora, câncer, Pai, o espírito de morte agora solta essa vida, em nome de Jesus. Toca, Deus, em nome de Jesus, traz cura, traz, Senhor, libertação, Pai. Aquele que está cativo agora, seja liberto em nome de Jesus, Pai. Abençoa, Deus, entra nesse lar, Senhor. Deus, em nome de Jesus, esse que está ouvindo, que vai ouvir, Senhor, essas palavras, essa oração, Deus, que seja impactado, porque é o Senhor que faz, Senhor. Tudo vem de Ti, Senhor. E nós cremos nesse Deus Todo-Poderoso que criou o céu e a terra, tem todo o poder, Pai, no céu e na terra, embaixo da terra. É esse Deus que nós clamamos nessa noite, e esse Deus que nós confiamos, e esse Deus que nos segura, nos apoia, que nós podemos permanecer em pé, Senhor. Aleluia, Deus. Eu te louvo, Senhor, e te agradeço, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que nós podemos ter uma noite maravilhosa, Senhor. Que o Espírito Santo ministra conosco, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Deus, por essa pod live, Senhor. Obrigado, meu Deus, por esse canal, Senhor. Que esse canal continua crescendo, meu Deus, Pai, em nome de Jesus, Deus. Eu te louvo, te agradeço pela vida do irmão João Aristide, que está, Senhor, na frente desse trabalho, Deus. E todos que estão, Senhor, ali, Senhor, envolvido, Deus abençoa, Pai, em nome de Jesus, Pai, porque nós precisamos do Senhor, Pai. Sem o Senhor, nada poderemos fazer. Eu te louvo, Senhor, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus. Amém. É isso aí, então. Deus venha abençoar, te abençoar, tu e a tua família. Venha abençoar todos os ouvintes, né, que chegou até o final dessa pod live. E agradeço, então, por ter aceitado o convite aí. E só Jesus. Eu que agradeço. Sou grato, irmão, por ser convidado a falar um pouco das coisas de Deus, né? E tão bom, né, irmão? Tá ter esse Jesus, né, querido, né, abençoado. Não dá para perder a oportunidade de falar da palavra de Deus. Né? É verdade. Amém. Amém. Então, que o Senhor Jesus venha te abençoar. Amém. Igualmente. Obrigado, meu irmão. Paz de Cristo. Deus abençoe.